Então, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma Em Pé Conversa, os movimentos estudantis que ocorreram em 2016. E aí, antes de mais nada, a gente queria agradecer a presença do Daniel Macedo, que aceitou o nosso convite para participar de mais uma Em Pé Conversa. Seja muito bem-vindo, Daniel. Agradeço de novo a sua disponibilidade e aceitar o nosso convite para poder compartilhar as suas experiências e contar mais pra gente como é que foi esses movimentos. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, gente, a oportunidade de compartilhar a conversa de um tema que para mim é muito importante e que inclusive tornou-se tema de pesquisa. Então, sempre fico feliz de falar sobre as coisas que me movem. Certinho, muito obrigado. E aí, dando mais algum avisozinho, infelizmente a nossa outra convidada, a Jéssica, ela teve alguns problemas particulares, aí não pôde comparecer hoje na nossa pré-conversa, mas também já queríamos deixar claro, agradecer demais também a intenção dela em querer contribuir também com a nossa pré-conversa. E também a nossa colega do Lebio, Fernanda, também não pôde comparecer também por motivos particulares. E aí, mas também ela já me mandou aqui algumas perguntas que eu vou repassar aqui para o Daniel, muito boas inclusive as perguntas, para poder colaborar, para poder enriquecer mais ainda a nossa pré-conversa, beleza? Aí, antes de mais nada, rapidinho, queria compartilhar aqui um slidezinho deixa eu ver aqui, acho que deu algum probleminha aqui, deixa eu parar a minha apresentação, apresentar. Tá aparecendo aí? Ou não? Acho que eu vou tentar reiniciar aqui a apresentação. Pronto, acho que agora foi. Só uma introduçãozinha básica para mostrar quem é Daniel Macedo, né? Daniel Macedo é um jornalista doutorando em comunicação social na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele também é autor do Divino Maravilhoso das Ocupações Universitárias pós-golpe de 2016 no Ceará, certo? E aí agora a gente vai poder fazer uma entrevista rapidinha, né? Nós temos aqui algumas perguntas sobre as ocupações universitárias, e aí o Daniel vai poder contribuir para a gente, certinho? Mais uma vez, muito obrigado, Daniel, por aceitar participar. E já podemos iniciar a nossa entrevista? Então, vamos lá. A primeira pergunta seria: o que foi o movimento e tal? Como é que foi que ele surgiu no meio universitário e tal? O que foi ele? Se for para falar, não sei, o que foi esse movimento? Eu acho que essa é das perguntas a mais difícil, porque você precisa mobilizar uma série de elementos para entender o que foi aquela grande convulsão social que aconteceu em diversos estados brasileiros com tomadas dos espaços universitários por estudantes. É preciso, num primeiro aspecto, mobilizar o caráter contextual político, social em que o país vivia, e aí, por isso, o elemento de olhar para um contexto pós-golpe, pós-ruptura da dinâmica democrática é algo que deve nos interessar, porque a ascensão do governo Temer, a alcunha de presidente, traz consigo a mobilização de uma série de agendas políticas não legitimadas pelo voto popular, e que isso starta, por um outro lado, uma ampla dinâmica de represália a essa agenda política que passa a circular com maior força na esfera pública. Então, você tem no campo da educação uma maior investida em cortes orçamentários, você tem a circulação, a retomada de circulação e debate público sobre o projeto do Escola Sem Partido, você tem, no campo da cultura, a destituição do Ministério da Cultura, você tem a instalação de um projeto político de país que não tinha sido projeto, ao fim das contas, votado e legitimado pela população. Isso causou um chamado público dos diversos segmentos sob a hashtag Ocupa Tudo, em que os mais diversos espaços
do governo e da cidade passaram a ser objeto de questionamento. O movimento da cultura ocupou todas as sedes do Ministério e do IFAM, Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, nos diversos estados. Em Fortaleza, a sede do IFAM foi ocupada. O MST ocupou as fazendas do Michel Temer, em São Paulo. Os estudantes secundaristas, antes mesmo de 2016, já ocupavam suas escolas, e aí nós tivemos uma ampla onda de ocupações estudantis em 2015 em São Paulo, em Goiás, mas também em 2016 no Ceará. Acho que essa é uma informação importante de ser dita, porque ela começa no Bom Jardim, surge de uma experiência periférica, para depois ocorrerem mobilizações na cidade de Juazeiro do Norte, também dentro de um arco periférico, porque nós estamos falando de sertão do Ceará, para então tomar grandes proporções e espraiar-se no estado inteiro como ato contestatório a uma merenda escolar que se fazia em centavos. Tem um relatório muito legal publicado pelo SEDECA e pelo Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza, que remonta às experiências dos estudantes nas 6 ocupações que aconteceram no território do Grande Bom Jardim. Aliado a isso, ocorreu ainda no Paraná uma série massiva de ocupações. Foram mais de 1.000 escolas ocupadas no Paraná, para que então os estudantes da Universidade Estadual de Londrina, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, iniciassem também ocupações de suas escolas, questionando o governo do estado. Eram tanto as ocupações secundaristas no Ceará quanto as do Paraná, elas estavam dentro de um debate muito localizado na esfera estadual. Contudo, aquele também era o contexto de que se abre um debate público no campo do orçamento público, a partir da proposta de emenda constitucional, a época 255, depois de aprovada, tornou-se a emenda constitucional 95, que estabelecia o teto do gasto como o reflexo do orçamento a ser empregado ao ano anterior. E num governo que se fazia cortes, investia-se menos e esse valor menor era o projetado para ser investido no ano seguinte. Isso se estabelece e aprofunda as marcas da educação pública que nós podemos ter hoje, 5 anos depois de que essa medida se tornou real e pulsante como parte da sociedade brasileira. Eu não tenho dúvidas de que a universidade que eu experienciei ao entrar no ensino público, eu entrei na UFC em 2012, na graduação, concluí a graduação em 2017, logo após as ocupações, em meio a algumas greves nessa caminhada, e eu não tenho dúvidas de que a universidade que se tinha naquele período é diferente do ponto de vista de acesso a direitos, a práticas sociais do que temos hoje. E isso condiciona, diz, no fim das contas, de um projeto de país que se faz no hoje, que se projeta ao futuro, legando perspectivas, inclusive, de manutenção de um passado que é o passado de uma elite do atraso, nos termos que o Gessé de Souza propõe. Esses 3 elementos, para mim, são fundamentais para pensarmos o que foi a experiência estudantil. Os estudantes mobilizados pelo que já acontecia no país inteiro, de contestação ao governo sobre o método de ocupação que surge como ato de contestação quando as vias de diálogo já não são possíveis, é um marco fundamental para questionar a política de congelamento do financiamento público naquele período histórico. E nisso, uma série de instituições federais mas também estaduais, passaram a ocupar os estudantes passaram a ocupar os espaços, ressignificando o lugar que a universidade praticava até então. E nisso foram 216 instituições ocupadas, campos ocupados no país inteiro. No Ceará, é um processo que se instaura a partir do sertão do Cariri. A primeira instituição ocupada é a Universidade Regional do Cariri, em
que os estudantes ocuparam a reitoria, que é uma universidade estadual, muito parecida nesse sentido com o que aconteceu no Paraná, para então ocuparem o Instituto Federal do Ceará na cidade de Iguatu, que é a cidade em que eu moro, para então iniciarem discussões sobre ocupação na UFC, que teve uma dinâmica muito particular, para depois ocuparem o Instituto Federal do Crato, o Instituto Federal em Fortaleza, a Unilab e a Universidade Federal do Cariri. No Ceará nós tivemos 5 instituições ocupadas, todas elas com dinâmicas muito particulares, muito únicas, mas que uma acaba influenciando a outra na medida em que a existência e legitimidade da ocupação regional do Cariri é por si só um estopim para que os estudantes de outras universidades percebam, olha, é possível, essa pauta também nos interessa, então nós também podemos fazer. É preciso dizer que essa ação ela não é nova, porque em 2015 os estudantes já tinham iniciado uma onda nacional de ocupações de reitorias, naquele momento, ainda no governo Dilma, questionando os cortes de gastos para a educação. Dessa onda de ocupações, os estudantes ocuparam a reitoria da Universidade Federal do Ceará, foram criminalizados e até hoje existe um processo de investigação da Polícia Federal nomeando 9 ou 10 estudantes. Eu não sei ao certo, apesar de ter vivido e experienciado aquele momento. Fato é que os estudantes, primeiro, já sabiam como ocupar, segundo, tinham muitas referências recentes por conta dessas experiências, tanto de 2015 na UFC, quanto de 2016 no Grande Bom Jardim e dos secundaristas no Cariri. E terceiro, já sabiam os riscos e as implicações disso. Então, diante da possibilidade de persecução da reitoria e da Polícia Federal, estabeleceram uma dinâmica outra, e é dentro desses marcos que se inicia um processo de ocupações no Ceará. Exatamente, uma coisa muito importante que você comentou foi os cortes no orçamento da educação e como eles estão influenciando agora, por exemplo, né? Foi lá em 2016 e agora a gente percebe que a fome está voltando bastante, claro, também de outros fatores, mas também a escola, a merenda escolar, que é algo tão vital, ela está tendo vários cortes, ou seja, o reflexo está começando também já agora, não é mesmo? E partindo para a próxima pergunta, era o seguinte: quais eram as reivindicações dos estudantes? Conforme você falou, era até diversas as maneiras, né, que vários locais foram ocupados, mas também cada local tinha sua certa particularidade. Mas você poderia falar para a gente quais eram as reivindicações, quais eram os objetivos dos estudantes? Uma coisa interessante para poder tatear essas reivindicações são as notas de deflagração das ocupações. Os estudantes, para ocuparem, e isso olhando para as experiências aqui do Ceará, eles realizavam assembleias nos seus cursos, nas suas instituições, e a parte dessas assembleias eles decidiam coletivamente a realização da ocupação, entendendo que já não existiam abertura para diálogo, abertura para negociação. E nessas cartas eles revelam quais são as bandeiras de negociação, quais são as pautas que eles querem discutir publicamente com a sociedade civil e com as instituições de poder que podem atender a essas demandas. Uma delas, e que é comum a todas essas ocupações, e razão pelo qual é possível dizer que elas estavam enredadas, é a crítica ao governo Temer, como primeiro elemento. Em razão dessa crítica, uma oposição ferrenha à proposta de emenda constitucional do teto de gastos. Para além disso, eles traziam debate, e essa era uma alcunha nacional que está em todas as cartas de deflagração e que razão pela qual é possível dizer que existia um movimento nacional. Entretanto, também existiam pulsões locais. Então, os estudantes da URCA questionavam e demandavam
a instauração de uma política de cotas na universidade. Essa é uma conquista da ocupação de 2016. Foi algo conquistado. Os estudantes na UFC demandavam de modo muito pulverizado questões por cursos. Então, no curso de jornalismo, que era o curso que eu estudava naquele momento, nós queríamos que os nossos estudos tivessem reforma, a gente queria que o ICA fosse concluído, a gente que não concluiu até hoje, não sabe se um dia vai concluir, a gente queria, enfim, eram muitos sonhos, algumas questões mais pé no chão. Ter um estúdio para ter aula me parece uma questão pé no chão, porque se a universidade não disponibiliza equipamento, orçamento para o estudante comprar câmeras e gravadores, acaba pesando. E é confuso um pouco isso, porque perceba que o espaço temporal entre 2015 e 2016 não é um espaço tão grande. Em 2015, nós questionávamos, nós queríamos a ampliação, quando ocupamos em 2015, nós queríamos que o café da manhã no RU fosse uma verdade para todos os estudantes da UFC. E nós conseguimos que a ampliação para além dos estudantes da moradia universitária. Isso me parece uma conquista gigantesca para o que era os desafios do nosso período. Hoje, olhando para esse cenário, me parece surreal, porque apesar do espaço de tempo ser muito curto, nós temos tantos problemas e a situação regrediu tanto que talvez questionar e pautar um café da manhã pareça algo necessário e urgente, mas impossível de ser feito. O sentimento de uma universidade possível para que pessoas sertanejas, para que pessoas pobres possam entrar e permanecer, é muito diferente antes do que é hoje. Antes esse sentimento era mais possível, e isso inclusive fazia com que a mobilização tivesse um outro tom. Antes nós questionávamos pela iminência de conseguir alguma coisa. Hoje nós questionamos porque nós sabemos que, de outra forma, nós só vamos perder. Não há um cenário de conquista, há um cenário no limite de manutenção e de proteção do que temos. Isso, no todo, é muito triste para pensarmos o tempo que nós vivemos hoje. E isso é muito diferente daquele período de 2015, que por si só já é muito diferente de 2016. Então as universidades elas tinham pautas muito particulares, algumas foram conquistadas, outras não foram conquistadas. Os estudantes de Sobral, por exemplo, da UFC, eles não ocuparam, porque o prédio que eles tinham aula, os estudantes de psicologia, eles tinham um prédio num espaço que era do governo do estado. Então eles não podiam ocupar, porque ali o peso da polícia ia cair de outra forma de quem ocupa o campus do PC. Mas fato é de que a mobilização dos estudantes dentro de tecnologias outras que não a ocupação fizeram com que o andar da obra do campus lá no Mocambinho e do prédio onde os estudantes da psicologia vão ficar andasse mais rápido enquanto ainda tinha orçamento. Então, me parece que as tecnologias, que a ocupação é muito mais uma tecnologia de barganha política do que essencialmente um dado por si só. Está no campo do discursivo, está no campo do imaginário, está no campo da ruptura ao estabelecer na mudança de funcionamento da universidade uma forma de dizer sobre o que já era dito, mas que de outra forma não era visibilizado. Exatamente, um ponto muito importante que você comentou foi essa diminuição na expectativa, no sonho das pessoas das camadas mais populares de acessarem a universidade, as pessoas pobres conseguirem ter o acesso à universidade, que, conforme o senhor já comentou, teve cada vez mais e mais cortes no orçamento, que aí fica complicado você manter uma universidade com um nível na qual só vai diminuindo os recursos, cada ano vai passando, menos recursos vai chegando, e fica mais impossível. Eu acho que também isso gera um sinal de, sabe, de os novos estudantes vão vendo que, poxa, vai chegar lá, tá no nível
complicado, eles perdem um pouquinho da esperança, não é mesmo? E aí, continuando para a próxima pergunta, que até você já comentou, aí a gente já pode fazer uma linkada nas próximas, que seria como é que foi o processo da ocupação, né, do início, conforme você já comentou, e também você já deu uma iniciadinha, e também a Maia, na nossa conversa anterior, ela comentou que existiam comissões. Aí como é que tipo, surgiu esse início, como é que estava organizado entre os estudantes, e também uma pergunta da nossa colega Fernanda, qual foi a reação dos docentes das universidades, os professores, qual foram as reações dele, tipo, a esse movimento? Certo. Então, todas elas tinham dinâmicas muito particulares. É difícil você chegar a uma síntese, porque em cada curso, em cada universidade, em cada realidade, você tinha modos de funcionamento e relações que eram muito complexas. Você olha para a Unilab, que é uma universidade de integração internacional, você tem um debate sobre racialização e sobre diferenças culturais a partir das expectativas dos estudantes de diferentes países que estão ocupando, que é muito diferente. Inclusive, que coloca em risco a continuidade desse estudante no Brasil. Você tem ali uma série de questões que é muito particular, dados os estudantes que ocupavam a URCA, dados que é a Universidade Estadual, dados os estudantes que ocupavam o IFCE em Iguatu, é numa área rural distante a 14 quilômetros da cidade. Não tem nada no entorno do campus. Não tem como sair e como voltar, se você não tiver transporte próprio. Isso condiciona que a ocupação ela tenha uma lógica de funcionamento que é possível somente ali, dadas as condições que são impostas em razão do território, da sociabilidade, dessas questões que são mais geográficas, mas que também são sociais. Então, existiam, de fato, algumas comissões que eram comuns quando você olha com particularidade essas comissões, mas eu também preciso dizer que as dinâmicas dessas ocupações, elas eram todas muito particulares. Em geral, a que era mais comum, e que todas elas tinham, era uma comissão de segurança. E nisso sempre existiam pessoas acordadas, mesmo à noite, fazendo vigília, e para compor uma dinâmica de segurança entre as pessoas, porque o risco de um ataque, e quando eu falo ataque, é um ataque físico, ele era iminente, ele era possível. Em alguns casos isso aconteceu. Na Federal do Cariri você tem relatos de estudantes que outros estudantes que eram policiais, que além de estudantes eram policiais, entraram na ocupação e agrediram fisicamente mulheres estudantes. Você tem relatos na Federal do Cariri, no campus Juazeiro, no meio da madrugada, um carro chegar jogando coisas na universidade, quebrando a portaria. E então existia de fato um risco iminente ao ataque, à violência, partindo de sujeitos outros. Então, nisso a Comissão de Segurança ela era sempre muito importante. Eu acho que ela estabelece nisso uma dialética do cuidado que para mim é fundamental ao pensar nas ocupações. Se existia um cuidado entre os corpos das pessoas ao se vigiarem à noite para se protegerem, existia também nas comissões de limpeza, ao manterem os espaços limpos, aconchegantes, ao manterem uma relação íntima com o espaço. Existia também nas comissões de programação ao manter as universidades como espaços de produção de conhecimento e de um conhecimento outro que até então não cabia no currículo dos cursos. Era para nós do jornalismo questionar o porquê nós não olhávamos, por exemplo, para o fanzine, para as artes visuais, como uma dinâmica de linguagem possível ao nosso fazer. Do porquê nós não olhávamos para as pessoas, isso
não olhávamos do ponto de vista do currículo. Para os sujeitos outros que são tidos como mentirosos, como irreais, porque não têm o diploma de jornalista para contar as suas versões e serem socialmente legitimados pela sociedade. Do ponto de vista da biologia, pensar o corpo trans como o corpo de uma mulher trans como uma leitura de mulher. E nisso você, por vezes, vai tecendo contravenções ao currículo e promovendo uma universidade outra. Eu lembro que na minha experiência, parte da minha experiência, eu nunca vi o debate racial tão mobilizado no meu campus, que era um campus de humanidades, que tem o jornalismo, a história, a psicologia e a biblioteconomia. Nunca a temática racial tocou tanto os estudantes de modo tão central. Nunca a música foi tida de modo tão central como um elemento propulsor do nosso processo formativo. As esquinas, os corredores, o ventão, que eram os espaços de sociabilidade, eles passaram a ser tidos também como espaços de produção de conhecimento. Então, nós cuidávamos do espaço, entendendo que esse espaço também cuidava em alguma medida de nós. E isso estabelece uma relação dialética que me parece muito potente, porque estabelece o justo avesso do que nos era antes a experiência universitária. Porque antes as aulas em sala de aula elas se faziam de modo professoral, de um professor dotado de conhecimento que tinha por missão nos transmitir o conhecimento pragmático enredado pelo currículo. Nós estávamos do outro lado. Nós estávamos nos questionando o que nós queríamos aprender e que sentíamos falta. Nós estávamos identificando quem eram as pessoas que nós queríamos ouvir sobre esses assuntos. Nós estávamos mobilizando esses assuntos para além da universidade, convocando a sociedade civil e quem mais quisesse se somar a essas programações. Então, se a universidade e suas aulas eram feitas para os alunos, a programação das ocupações elas eram abertas para quem quisesse participar. Então, me parece, nesse sentido, que as ocupações elas promoviam a faceta que me parece mais potente da universidade, que é a faceta da extensão. Exatamente, esse é um ponto muito positivo das ocupações. Não era somente de estudantes para estudantes, mas era para toda a sociedade que estava em torno, não é mesmo? E aí, também, indo um pouquinho adiante, como você falou, como já iniciou, também a Maia comentou que nesses movimentos existiam algumas assembleias. Tinha assembleias de cada curso, não é mesmo? Da biologia tinha um, no jornalismo tinha um outro, mas tinha uma assembleia em comum que reunia todos os cursos para poder tomar os próximos passos. Você poderia me comentar como é que funcionavam essas comissões e também a parte dos professores? Como é que os professores daquela se portaram? Como é que foi a reação deles com o início da ocupação e como é que eles reagiram a isto? Isso dos professores é algo super controverso, porque eu lembro que no jornalismo nós tivemos professoras que vieram cozinhar com a gente. E na farmácia os estudantes tiveram professores que chegaram quebrando tudo, quebrando porta, quebrando carteira, jogando carteira para cima. E nós estamos falando da mesma universidade. As relações praticadas pelos professores, elas foram, sei lá, diametrais. Tiveram professores que apoiaram, tiveram professores que foram contra. Assim como na sociedade civil tiveram funções de apoio, de muito apoio, sobretudo dos secundaristas que já tinham ocupado suas escolas, eles foram figuras sempre muito presentes e solidárias aos universitários. Mas também tinham mobilizações contrárias. Então, você tinha... se os estudantes se pautavam a contar suas histórias nas redes sociais a partir de páginas de Facebook, sempre páginas de Facebook, nada de Instagram naquele momento, com o nome Ocupa UFC, Ocupa UFCA, enfim, Ocupa o nome da sua universidade, também tinham as páginas de Desocupa UFC, Desocupa FA, aliás,
desocupa o FCA, enfim, existia uma disputa simbólica aberta na sociedade na medida em que se instaura a ocupação. Se a gente tomar a ocupação como uma ruptura social, ao instaurar um novo modelo de sociedade, ela abre o debate sobre as pautas intencionadas pelos estudantes, e esses debates eles são tomados de formas muito distintas. Você tem, de um lado, quem apoie, você tem, do outro, quem conteste, e você tem, no meio disso, diversos modos de mediação. Você tem a mediação do jornal ao contar essas histórias, e aí dos diversos jornais, você tem a mediação dos professores ao comunicarem e ao se posicionarem diante dessas situações. São muitas camadas de modos de contar e de disputar o sentido da compreensão da pauta, mas também do método político que se fizeram naquele momento. É curioso isso. Quando eu olhei na minha monografia para a forma como o Povo e o Diário do Nordeste contavam as histórias das ocupações no Ceará. Fatos curiosos. Não se fala, em geral, sobre as ocupações no interior, ainda que elas tenham começado no interior. Interessa ao jornal quando começam as ocupações da UFC. A narrativa que o jornal conta é de que os estudantes começaram a ocupar na UFC, depois aconteceram algumas ocupações no interior, e isso é dito como uma nota, também tem no Cariri, também tem na Unilab. Quando a gente sabe, na verdade, a parte dessa experiência mais territorializada, que o processo se deu inverso em outra tônica. A UFC ela tem algo muito particular nesse sentido, porque para além de um prestígio de legitimação dos jornais, que está diferente das outras, que é algo diferente das outras instituições que foram excluídas da cobertura, você tem uma dinâmica que é mais complexa, porque a gente está tratando de um contexto de multicampia. Você tinha, além dos campos do interior, os cursos na capital eles estão fragmentados em 4 áreas geográficas, digamos assim. E nisso tiveram pulsões muito próprias. Os estudantes realizaram assembleias nos seus cursos, os estudantes realizaram uma grande assembleia em 3 de novembro, que deflagraram a possibilidade de ocupação como método a partir da decisão dos cursos. Isso é importante ser dito. Não foi uma decisão de vamos ocupar tudo, mas vamos ocupar o que for possível a partir da compreensão dos estudantes desses lugares. O tudo foi sobre greve estudantil. O que nós decidimos foi que a partir dali nós estaríamos em greve. Isso permite, por exemplo, que o jornalismo ocupe o nosso bloco no campus do Benfica, mas que os estudantes do CT não ocupem o CT, mas façam um amplo processo de mobilização e de questionamento à PEC 55. A engenharia ambiental, os 3 cursos da IMA, de modo geral e de modo muito unificado, estabeleceram no CT um amplo processo de questionamento à PEC 55 que culminou na experiência do CT Resiste, por exemplo. Então, acho que é importante trazer essa dimensão, porque existiram assembleias de curso que decidiram por não ocupar, mas por construir outros processos de mobilização. Fato é que todo mundo parou para conversar sobre isso. O direito conversou sobre isso, a medicina conversou sobre isso, na FEAC teve conversa sobre isso, teve a assembleia do CCA com mais de 600 estudantes. Essas coisas elas são muito simbólicas para pensar como esse tema era um tema que, de fato, mobilizou a universidade a pensar sobre essa questão do debate nacional, que por vezes está tão circunscrito a Brasília. Não, ele era muito territorializado, muito feito a partir das particularidades de cada curso. E nisso, nessas 4 territorialidades sobre o UFC, todas elas tiveram ocupações. Então, na FOI, a enfermagem e a farmácia ocuparam, na FAMED a fisioterapia ocupou, no Centro de Humanidades todos os cursos ocuparam,
poucas unidades acadêmicas, ao fim das contas, não ocuparam, mas fato é que no Labomar, no Benfica, no Porangabuçu e no PC, em todas essas grandes espacialidades tiveram ocupações universitárias. É exatamente, um ponto muito crucial que você comentou. Tudo isso era um ato político, e aí por isso que também tinham várias divergências, como você falou, que na época o Facebook era o bababá, o mais popular e tal, e tinha as comunidades Ocupa, e também tinham as outras que consideravam que esse ato era que não era necessário, aí usava essa hashtag do desocupe e tal. E também a gente pode analisar aquela parte mais também política dos grandes jornais, que só começaram a noticiar quando começaram, né? Mais da parte da capital, que tinha uma certa, podemos falar assim, desculpa se estiver falando besteira, uma certa mais influência. Tá aqui é da UFC, da capital, de Fortaleza, tentando tipo diminuir ou apagar, né? Um pouquinho de um certo também protagonismo dos estudantes do interior, não é mesmo? E aí, também partindo para a próxima pergunta, que ela seria assim, como é que atividades, né, eram desenvolvidas durante a ocupação? Eu lembro também que a Maia, que esteve presente na nossa IPE Conversa passada, ela comentou que os estudantes lá, eles ocuparam e também começaram a desenvolver várias atividades, como por exemplo, oficinas de compra para pães, também oficinas de compra para pequenos artesanatos, entendeu? Tudo isso para poder tentar chamar também a comunidade e mostrar que, ó, vem participar também, tem pontos interessantes. Aí eu queria também perguntar para o senhor quais foram as atividades que também aconteceram lá nas ocupações do Benfica e tal. Tinha a variedade de programação, ela era muito ampla. Você tem, sei lá, na URCA, no campus de artes, na cidade de Juazeiro, uma série de experiências de programação cultural. O campus ele se tornou um polo de cultura, e todo dia grupos de reizado, grupos de maculelê, grupos de forró, enfim, iam se apresentar e fazer oficinas e mobilizações de modo a fazer com que o campus ele tivesse uma vida outra. Isso não é tão diferente do que a gente viveu na UFC. Na verdade, eu lembro de oficinas de biodança na psicologia, eu lembro de oficinas de teatro do oprimido, no campus do Benfica. Eu lembro que o curso de letras fez uma mostra de cinema durante as ocupações. Existia uma possibilidade criativa gigantesca. Que me lembra, inclusive, o Milton Santos, quando ele vai propor olhar para uma heterogeneidade criativa em oposição ao homogêneo. Se é verdade que a universidade ela funcionava de um modo muito parecido no que diz respeito à dinâmica da aula convencional, de um horário marcado, em que você chega na sala de aula, senta, produz reflexões, produz partilhas, entra no laboratório, busca a pureza dos elementos. Na ocupação, você tem um modo outro de experiência que faz questionar o que é desse espaço que não cabia e que agora é possível. Então, se a aula antes não podia ser no todo uma mostra de cinema, agora ela pode ser. Inclusive, os nossos professores participavam dessas programações. Então, isso nos fala de um processo ou outro de planejamento pedagógico partilhado entre professor e aluno. Eu não quero em nenhum momento ponderar de que os alunos, de modo idealizado, inclusive, de que os alunos inventaram a roda e fundaram uma universidade outra. Mas de que o convite a questionar o formato de produção de conhecimento é também abraçado pelos professores, e eles se propõem a pensar essas questões outras, porque também está no campo de interesse deles. Os professores também intencionam falar sobre outras coisas que por vezes não é possível, porque eles têm muitas disciplinas, porque essas disciplinas têm um programa curricular
onde, por vezes, os objetos de pesquisa desses professores não cabem ou não podem ser tratados com tanta relevância. Então, nisso, essas temáticas outras, elas puderam surgir com a força e com a potência que até então elas nunca tinham tido. Então, tinha espaço para tudo. Tinha espaço para fazer dia de vacinação, como aconteceram no Porangabuçu, e aí aproveitando o espaço, fazer o momento merchan, algumas dessas experiências, tanto de atividades quanto da investida de professores, de criminalização, de crítica às ocupações, está descrita no livro Reportagem, que foi parte do meu processo de graduação. Ele está disponível de modo público na biblioteca do Centro de Humanidades da UFC, mas também o PDF é possível acessar a partir do repositório institucional. Foi um livro que eu escrevi a partir das minhas experiências em diálogo com outras experiências de estudantes ocupantes de todas essas ocupações que aconteceram no Ceará. A UFC, por conta da dinâmica multicampia, eu troquei muitas figurinhas com gente de todos os campos ocupados para tentar conceber uma narrativa. Não é uma narrativa única, não é uma narrativa total. Nele você não vai encontrar a explicação do que foi 2016, do que foram as ocupações, mas você vai encontrar essas experiências enredadas e, a partir dela, uma perspectiva do que nos parece comum, do que nos pareceu tangível a partir do que a gente encarnou vivendo esse momento que nos foi muito particular. Exatamente. E também, contribuindo também com a pergunta da nossa colega Fernanda, ela perguntou que, além disso, como é que as redes sociais, né, como a gente já deu uma comentada, como é que elas influenciaram, segundo a sua perspectiva, tipo, foi positiva ou foi mais negativa a influência das redes sociais naquela época para o movimento? Então, essa é uma pergunta que, assim como a primeira, ela demanda mobilizar muita coisa para poder responder. Essa pergunta, inclusive, foi a pergunta da minha dissertação de mestrado na UFC. E a primeira coisa que eu acho interessante mobilizar é de que naquele período existia, e que ainda existe hoje, uma cultura de que publicar nas plataformas é equivalente a dizer para muita gente. As pessoas publicam sentindo, olha, agora eu vou fazer com que a minha história chegue para muitas pessoas ao colocar esse textão no Facebook, ao publicar essa foto no Instagram, ao mandar essa mensagem no WhatsApp, ao publicar no meu blog. E existe esse sentimento, ele não é por acaso. Ele não é por acaso porque o processo e a gente vai voltar década de 90, assim. Castells, autor do campo das humanas, traçando a narrativa romantizada de que a internet iria democratizar a comunicação, e essa perspectiva dele, inclusive, ainda é muito lida até hoje. Então, você tem uma série de ornamentos teóricos que diziam que, quando a internet fosse possível para muitas pessoas, nós teríamos democratizado a comunicação, porque agora elas vão poder dizer para todo mundo. Vão poder fazer conexões com pessoas da China, ver lugares que elas nunca botaram os pés. E isso seria uma marca de democracia. Por um outro aspecto, do ponto de vista mais experiencial, nós tivemos 2013, em que as pessoas elas publicaram no Facebook, a grande onda de publicações naquela plataforma fez com que a narrativa contra-hegemônica ocupasse inclusive os espaços da hegemonia. Circulou de tal maneira que a Globo se viu obrigada a apresentar na TV a imagem dos manifestantes. Bem, essa é uma questão super controversa, porque, na verdade, trazer essa discussão demanda trazer os interesses da Globo, ao mostrar, sei lá,
os manifestantes de 2013 e os impactos disso no golpe que aconteceu em 2015, enfim, mas não é onde eu quero chegar. Fato é que as pessoas sentiam que podiam fazer-se visíveis porque em 2013 foi impossível. Só que elas não levaram em conta que entre 2013 e 2016 o processo de mediação algorítmica do Facebook mudou bastante. A forma como o Facebook fazia com que as informações circulassem na plataforma mudou porque ela passou a estabelecer maiores dinâmicas de perfilamento e o efeito bolha, que é esse efeito de não diálogo, em que a gente só vê o conteúdo, um conteúdo direcionado e aproximado aos nossos interesses políticos, tornou-se extremamente aprofundado. Afinal, foram mais 3 anos a plataforma compilando dados e nos conhecendo e se modificando. Na minha dissertação, eu faço uma explicação mais detalhada de como se deram essas mudanças do processo de mediação algorítmica do Facebook. Então, a plataforma mudou. O que aconteceu em 2013 já não era possível em 2016, mas existia esse sentimento. Então, as pessoas automaticamente, ao ocuparem, criavam essas páginas do Facebook, Ocupa Minha Universidade, colocavam seu conteúdo, contavam uma história. Existia uma dedicação e um esforço muito grande para contar essas histórias. Em todas as ocupações existiam comissões de comunicação para poder pensar. E existiu uma narrativa muito potente diante desse esforço de contar essa história no Facebook. Quando eu vou analisar a efetividade dessa comunicação para a disputa de narrativas, entendendo aquele contexto que eu já havia mencionado, de que tinha gente contra, de que os jornais circulavam posições, e de que os estudantes tinham um lugar privilegiado para contar suas narrativas a partir da sua própria experiência, porque só eles sabiam o que estava encarnado. E essa experiência mais encarnada nos diz algo que o jornal não podia dizer, que o jornal não tratar com centralidade não conseguia dizer. E isso, então, demandava esforços para que fosse contado. A tática de usar centralmente e, por vezes, unicamente o Facebook, ao olhar os processos de circulação, os processos de interação das publicações, isso foram mais de 800 publicações em análise, nós percebemos que ele foi, na grande maioria dos casos, inefetivo. Você tem um alto montante de publicações que, em maioria, não tiveram interações elaboradas, que são comentários em que a pessoa se propõe a dialogar. A grande maioria dos comentários são comentários por cliques, que as pessoas que se davam sobretudo em curtir e em amei, porque não tinha os comentários que denotam raiva, que denotam discordância, porque essas publicações elas circulavam dentro de um circuito de bolha, então elas atingiam quem concordavam com as ocupações. Logo, essas páginas elas não eram um espaço de debate público, porque as publicações não chegavam a quem discordava, elas não chegavam a quem pensava de outra forma, e nesse sentido elas não foram efetivas para disputar a narrativa, para contar a história para outras pessoas, porque as pessoas que estavam consumindo essas informações, dialogando com essas informações, eram todos apoiadores. Essa não era uma decisão nem de quem contava e nem de quem estava recebendo essas histórias. Era uma decisão no todo, diante das plataformas, no caso do Facebook, que gerenciavam esse processo de mediação. Acho que, inclusive, ao olhar para as experiências de 2016, visualiza a necessidade crítica dos movimentos sociais olharem para as plataformas e tecerem os processos de comunicação não como dados automáticos, mas como processos que demandam interrogações a fim de alcançarem objetivos. Se o meu objetivo é comunicar com um grande número de pessoas, hoje o Facebook ele não consegue ser esse lugar. Talvez outras táticas me permitam assuntar essa possibilidade. A tática da ocupação como um dispositivo comunicacional consegue, mas não é suficiente. Ela demanda de outros elementos que me permitam contar, recontar e traçar essa história. A tentativa do Facebook, nesse sentido, ela não foi
suficiente se a nossa intenção era contar para outras pessoas. Exatamente, né? Porque, conforme o senhor iniciou comentando, no início da internet, né, que era até anterior ainda ao Facebook, a expectativa é que, nossa, vamos poder comunicar com muitas pessoas ao mesmo tempo, rapidamente e tal. Então tinha uma grande expectativa, não é mesmo? Só que aí, quando foi na parte mais, conforme você falou, experimental, né, quando foi realmente cair na realidade, você percebeu que através de algoritmos, né, que é o que regem praticamente as redes sociais, não era 100% assim como o pessoal planejava, não é mesmo? E a gente já está chegando ao nosso tempo, eu queria fazer aqui uma linkada em duas questões, era quais foram a lição que a gente pode tirar dos movimentos estudantis de 2016 e também qual foi o seu aprendizado nesse período? Eu acho que a grande lição é de que tudo está em disputa e que nós precisamos usar das nossas melhores armas. É como se você tivesse, e eu acho que isso, o que aquela experiência me mostrou isso de modo muito potente, de que nós somos Davi lutando contra Golias, e a gente só tem uma pedra para atirar contra o gigante que nos esmaga muitas vezes. Eu gosto dessa metáfora porque se a gente só tem uma pedra, demanda ser muito certeiro no arremesso, porque você só pode arremessar uma vez e a sua vida, a vida das pessoas que estão com você está em risco, você não pode errar o tiro. Nisso precisava ter sido mais criterioso ao traçar uma tática de comunicação, ao invés de tomar o Facebook como um dado automático. O cuidado que se tecia nessa dialética do cuidado que eu falei antes, eu acho que carecia também ao projetar as intenções e olhar de modo mecânico qual o passo que nós vamos dar para alcançar esses processos. No calor do momento, às vezes a gente fica à deriva, e isso faz parte, mas não pode ser naturalizado. Eu acho que se interrogar diante dos problemas é fundamental, ainda mais nessa conjuntura em que, diferente de 2016, nós estamos muito mais perdidos, porque nós perdemos um horizonte de expectativas que nós tínhamos. Eu acho que a grande questão que se inicia no golpe e se aprofunda no governo Bolsonaro é de que nós aterramos a possibilidade de sonhar, e eu acho que recuperar o sonho como um futuro possível é a lição que a gente precisa para poder conseguir calcular melhor quais são os passos que nós vamos dar. No que diz respeito aos aprendizados, eu acho que para mim, e aí olhando essa experiência que é de militante, mas também de pesquisador, é desse não lugar de um olhar distanciado. Porque apesar de que ele tenha uma valia na produção, na construção do conhecimento, o que me encarna na pele que foi vivido naquele momento me diz de coisas que o olhar distante para 2016 jamais poderia me dizer. Não tem como explicar o medo de dormir numa ocupação. Não tem como explicar a graça de voltar para a sala de aula que eu dormi, que depois era o lugar que eu voltei a ter aulas. Não tem como explicar esses sentimentos. E esses sentimentos me fazem, inclusive, tecer perguntas outras que me possibilitam construir um conhecimento de um lugar que me é muito próximo. Eu sou adepto à ideia do afeto como um modo de experienciar o mundo e de pensar o conhecimento que se faz nas curvas, nas veredas de um olhar aproximado. Viver as ocupações, elas me permitiram perceber que esse lugar de pesquisador, na verdade, de que não existe uma fronteira entre esse lugar de pesquisador e entre esse lugar de militante. Porque em que momento eu vou fazer isso? Ao tirar o jaleco?
ao mudar, ao tirar o óculos, esses olhares eles estão muito conjuntos, fazem parte de mim, e isso na verdade me fez perceber uma nova universidade, uma nova forma de pensar a minha relação com a academia, e me fez perceber a pós-graduação como uma possibilidade que até então não era tão sentida. Exatamente, através, né, da graduação, de inserir-se na universidade, que você abre a sua... expande, né? Expande a sua visão de mundo, os seus conceitos e tal. E aí, para poder finalizar, eu gostaria de perguntar para você que se você ainda acha que hoje a gente precisa ocupar, ou seja, ter esse protagonismo estudantil, que conforme você comentou, né, que a situação atualmente com relação à educação está cada vez mais dramática. Então, qual é a sua opinião sobre ainda ter a necessidade desse protagonismo estudantil? Tem uma tese que é do Fernando Martins, acho que publicado em 2009, na Faculdade de Educação da Federal do Rio Grande do Sul. E ele vai discutir o conceito de ocupação a partir da experiência das crianças camponesas ao entrarem na educação básica. Porque ele observa que as crianças camponesas, elas trazem encarnadas uma série de experiências que se veem confrontadas com a escola que foi pensada para o modelo urbano. Nisso, o corpo daquela criança, da criança camponesa, na escola do modelo urbano, estabelece uma contravenção, porque nem a escola estava preparada para aquela criança e nem a criança estava preparada para aquela escola. E nisso, a criança permanece na escola como um gesto de ocupação, estabelecendo a contradição para os professores e para o próprio modelo de ensino. Eu gosto muito dessa leitura dele, porque isso não me parece diferente do que fazem os estudantes cotistas, do que fazem os estudantes sertanejos, do que fazem as mulheres, as pessoas negras, as LGBTs, ao entrarem na universidade. Porque a universidade não foi um espaço historicamente pensado para essas pessoas e para esses corpos. E ao fazê-los, estabelecem na sua prática essas contradições com as roupas que não são de marca, com os gestos de andar, com os modos de falar, com o sotaque sertanejo, com essa série de outras questões que são praticáveis com o corpo, com as práticas de sociabilidade. Então, e ainda mais num contexto de que a universidade ela se tornou mais precária, de que as condições de qualidade na educação foram reduzidas em razão do orçamento. Há na permanência dessas pessoas um gesto de ocupação muito potente, porque cada vez mais a universidade tem sido um espaço para elas. Quando eu fiz a graduação amparado pelo programa de moradias estudantis, e a residência que eu morava, ela já não mais existe. Já são 23 vagas a menos para que estudantes do interior possam permanecer estudando na UFC. Foi fundamental para que eu estivesse na universidade, para que eu fizesse a minha graduação, porque eu venho de uma realidade camponesa. Então, me parece que ocupar, para muito além da ação ruptura de coletiva, ela se dá na medida em que nós nos mantemos nesse espaço. Ir para a sala de aula, se conectar no Google Meet para assistir a aula, discutir os textos com o professor, questionar, aprender, viver tudo que a universidade nos permite, na medida em que a universidade não foi feita para nós, me parece ser um gesto potente de ocupação, e que, inclusive, muitas questões apontam diante de uma universidade que vive uma intervenção política. Acho que por si a ocupação como método de interrogação já não é tão possível, inclusive pelas vias de criminalização diante de uma intervenção política do governo federal na universidade, essa ocupação outra feita pelos corpos, ainda que de modo silencioso, com muitas aspas, nos permite pensar. Eu acho que o grande desafio do hoje é a gente se manter vivo para poder sonhar esse outro amanhã e ter esses espaços mais calculados. Se não é possível ocupar e
como 2016, e estar presente, estar vivo hoje, inclusive memória dos muitos que nós perdemos, me parece a possibilidade de fazer a universidade possível diante dos nossos sonhos. Exatamente. A gente já teve tantas perdas, né, de amigos, parentes durante essa pandemia, e aí é necessário a gente se unir, tentar se proteger, né, inclusive tomar as vacinas, muito importante. A variante Ômicron está chegando aí, então, e ela já existem pesquisas que as vacinas têm, sim, conferem uma resistência, e tentar, se unir para poder posteriormente conseguir reivindicar, né, protestar os nossos direitos, não é mesmo? Então, acho que deu o nosso horário, né? Eu peço perdão se tá tomando mais tempo do seu tempo. De novo, eu gostaria de agradecer bastante pela sua disponibilidade e a sua pronta aceitação, né? Que foi rapidinho, morto de nervoso lá, mandei o convite. Será que eu falei besteira? Comecei logo por áudio, meu Deus do céu. Aí você respondeu, foi super gente boa, eu agradeço demais isso. E também eu gostaria de falar que essa live, essa IP Conversa, ela vai estar disponível no canal do Lebio. Acabando aqui, eu já vou iniciar o processo de editar, de confecção. Logo já vai estar disponível lá no link do Lebio. Inclusive, convido a todos que estão aqui presentes, que vão assistir essa IP Conversa, a seguir o canal do YouTube e também a página do Instagram do Lebio. Também, se você está vendo o vídeo, dá o like, ajuda bastante na divulgação, certinho? Então, é isso, pessoal. De novo, Daniel, muito obrigado mesmo. Eu obrigado. Agradeço, foi massa demais. Então é isso. Então, tchau, pessoal. Até a próxima.